Minhas mãos tremiam ao segurar o envelope pardo. O timbre do Tribunal de Justiça de São Paulo brilhava em relevo dourado no papel. Sentei-me devagar na cadeira da cozinha, a mesma onde passei 30 anos tomando café antes de começar o dia na máquina de costura. Abri o documento com cuidado, como se ele fosse explodir, e, de certa forma, explodiu. Sentença transitada em julgado. Fraude societária reconhecida. Restituição de 60% das ações da construtora Vega ao espólio de... Meus olhos embaçaram. Precisei ler 3 vezes para acreditar. 30 anos. 30 anos de luta, de humilhação, de trabalhar 18 horas por dia, fazendo bainhas e concertos para pagar advogados. E, finalmente, justiça. Levantei-me e fui até o pequeno altar na sala, onde a foto do meu marido sorria, eternamente jovem naquele retrato de 1995. Toquei o vidro frio da moldura. Amor, a gente conseguiu, sussurrei. Demorou, mas conseguimos. Naquela semana, enquanto costurava meu vestido de seda azul marinho para o jantar de noivado da Camila, cada ponto era diferente. Não eram mais pontos de sobrevivência, eram pontos de vitória. Eu alisei a saia do meu vestido pela 10ª vez enquanto o elevador privativo subia até a cobertura. Aquele tecido tinha história. Eu mesma o cortei, alfinetei e costurei em noites insones, usando a máquina Singer antiga que herdara da minha mãe. Era o meu melhor vestido, mas à medida que os andares passavam e o visor digital marcava 24, 25, eu me sentia cada vez menor dentro dele. Eu não pertencia àquele mundo. Nunca pertenci. Ou pelo menos era isso que eles achavam. Minha filha, Camila, ia se casar com o herdeiro de uma das maiores construtoras de São Paulo. Um bom rapaz, o Eduardo. Mas a família dele... a família dele era outra história. Gente que media o valor de uma pessoa pela marca do sapato ou pelo sobrenome que carregava. Eu era apenas a Ivone, a viúva que criou a filha sozinha fazendo bainhas e ajustando ternos no bairro da Muca. Desde que conheceu Eduardo, há 3 anos, minha menina foi mudando. Pequenos comentários sobre meu sotaque de bairro, pedidos para eu não contar sobre meu trabalho na frente dos amigos dele. Eu relevava, achando que era nervosismo de noiva. Mas no fundo, eu sabia. Camila estava com vergonha de mim. Quando as portas do elevador se abriram, o som de taças de cristal brindando e risadas abafadas invadiu meus ouvidos. O apartamento era um deslumbre de mármore e obras de arte que valiam mais do que minha casa inteira. Mãe! Camila veio ao meu encontro. Ela estava linda, radiante, mas havia algo tenso no sorriso dela. Ela olhou rapidamente para o meu vestido e eu vi. Eu vi aquele milissegundo de hesitação. Aquele olhar crítico que ela não tinha antes de conhecer essa gente. Você veio... Que bom. Eu não perderia o noivado da minha única filha, querida. Respondi, tentando manter a voz firme, entregando a ela uma pequena caixa de veludo. É para você. Antes que ela pudesse abrir, uma voz estridente cortou o ambiente. A costureira chegou. Era Bernadette, a mãe do noivo. Uma mulher que parecia ter sido esculpida em gelo e botox, segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro real. Ela não disse sogra nem mãe da noiva. Disse costureira, com um tom que transformava minha profissão, da qual tanto me orgulho, em algo sujo. O salão ficou em silêncio. Senti meu rosto queimar. Camila baixou os olhos, envergonhada. Não por mim, mas de mim. Aquilo doeu mais do que a alfinetada de Bernadette. Boa noite, Bernadette, respondi, erguendo o queixo. A educação é a única riqueza que ninguém pode tirar de nós. O apartamento está lindo. Nós temos bom gosto. Ela retrucou, virando-se de costas para mim como se eu fosse invisível. Vamos, gente. O jantar será servido. Camila, querida, venha sentar aqui ao lado do Eduardo. Caminhamos até a mesa de jantar
Uma extensão longa de madeira nobre posta para 20 pessoas. Lugares marcados com cartões caligrafados a ouro. Procurei meu nome perto da cabeceira, onde os pais dos noivos geralmente sentam. Não estava lá. Olhei para o meio da mesa. Nada. Fui descendo, até encontrar o cartão Ivone S. na última cadeira, na ponta oposta, bem longe dos noivos, ao lado de uma prima distante do Eduardo, que nem sequer levantou os olhos do celular quando me sentei. Bernadette estava na cabeceira oposta, reinando ao lado de Camila e Eduardo. Ela sorriu para mim do outro lado da mesa, um sorriso vitorioso e cruel. Ela havia me colocado literalmente na cozinha do evento, o mais longe possível de qualquer conversa importante, o mais longe possível da minha própria filha. Eu olhei para Camila, esperando que ela dissesse algo, esperando que ela dissesse: "Não, minha mãe senta comigo." Nossos olhares se cruzaram. Camila viu onde eu estava. Ela viu a humilhação desenhada no mapa de lugares, mas ela não disse nada. Ela apenas se sentou, pegou a taça de vinho e virou o rosto para rir de algo que Bernadette sussurrou. Naquele momento, enquanto eu me sentava naquela cadeira solitária, sentindo o gosto amargo da traição da minha própria filha, eu apertei a bolsa no meu colo. Eu queria chorar, queria correr dali. Mas algo dentro de mim endureceu. Eles achavam que podiam me tratar como lixo porque eu não tinha dinheiro? Eles achavam que eu era descartável? Mal sabiam eles o que eu carregava dentro daquela bolsa, junto com meus documentos. Uma carta que chegou há uma semana. Uma carta que eu ainda não tinha tido coragem de mostrar para ninguém, mas que mudaria o destino daquela mesa inteira. Bernadette ergueu a taça para um brinde. Aos noivos. E à união de famílias decentes, ela disse, com os olhos fixos em mim. Eu sorri, um sorriso frio, porque o jogo estava prestes a virar e eles nem imaginavam. O jantar transcorria como uma tortura lenta e refinada. Os garçons serviam pratos com nomes franceses que eu mal conseguia pronunciar, e a cada vez que eu hesitava sobre qual talher usar, sentia o olhar de raio-x de Bernadette atravessando a mesa, conferindo se a pobre costureira iria cometer uma gafe. Eu mal toquei na comida. O nó na minha garganta era maior do que qualquer pedaço de lagosta. Lá na cabeceira, a conversa fluía animada sobre a lua de mel. Maldivas, Dubai, Paris. Eles falavam de viagens de 50 mil reais como se estivessem discutindo o preço do pão na padaria. "Camila, querida", disse Bernadette, com a voz propositalmente alta para que o som chegasse até mim, lá no fim da mesa. "Já marquei sua prova com o estilista. Ele veio de Milão só para isso. Nada de economias no vestido, hein? Queremos algo exclusivo, de alta costura. Nada de..." Ela fez uma pausa teatral e olhou diretamente para mim. "Coisas feitas em casa, improvisadas. Casamento é coisa séria." Senti uma pontada no peito. Durante anos, Camila sonhou que eu fizesse o vestido dela. Nós tínhamos uma pasta cheia de desenhos, retalhos de renda francesa que eu comprei juntando centavo por centavo. Ela dizia que seria o vestido mais especial do mundo porque teria o amor da mãe em cada ponto. Olhei para minha filha, esperando uma defesa. A sogra tem razão, mãe", Camila disse sem me encarar, mexendo no anel de diamantes que ganhara. "O Eduardo precisa de algo à altura do evento. Melhor deixar para os profissionais, né?" Profissionais. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu sustentei aquela menina com minha agulha e linha por 30 anos. Paguei faculdade, dentista, inglês. Agora eu não era profissional o suficiente? Ao redor da mesa, percebi os olhares. A prima distante ao meu lado soltou uma risadinha abafada. Um casal de amigos do Eduardo trocou um olhar de pena, misturado com desconforto. Um senhor de terno italiano limpou a garganta e fingiu interesse no vinho. Todos ouviram. Todos viram. Ninguém disse nada. Foi então que Eduardo, o noivo, talvez tentando quebrar o clima pesado, ou talvez sendo apenas insensível, apontou para a caixinha de veludo que eu havia entregado a Camila na chegada. "Amor,
Você não vai abrir o presente da dona Ivone? Camila pegou a caixinha com certo desdém. Bernadette se inclinou, curiosa, com aquele sorriso de cobra prestes a dar o bote. Camila abriu. Dentro havia um colar de ouro fino com um pingente de Nossa Senhora, que pertenceu à minha avó e depois à minha mãe. Era a herança mais valiosa da nossa família, não pelo ouro, mas pelo que significava proteção e amor de gerações. Ah, Camila disse num tom morno. É bonito, mãe. Obrigada. Bernadette esticou o pescoço, semicerrou os olhos e soltou uma gargalhada curta e seca. Que rústico, ela exclamou. É bijuteria, querida. Olha, tem até umas manchinhas escuras de oxidação. Mas vale a intenção, não é? Vamos guardar isso na gaveta. Agora, olhe o que nós compramos para você. Bernadette estalou os dedos e um dos garçons trouxe uma caixa enorme, laranja, de uma marca famosa. Camila abriu e tirou uma bolsa que custava o preço de um carro popular. Os olhos da minha filha brilharam de um jeito que nunca brilharam para mim. Ela abraçou a sogra, eufórica. Obrigada, Bernadette. Você é uma mãe para mim, Camila gritou. Aquilo foi o fim. O som da minha filha chamando aquela mulher de mãe quebrou algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava inteiro. A mesa aplaudiu. Uma senhora ao lado de Bernadette exclamou: "Que generosa!" Outro convidado ergueu a taça. Eu fiquei estática, sentindo meu coração se estilhaçar como vidro. Bernadette voltou a atenção para a mesa, triunfante, e decidiu dar o golpe final. Bom, já que estamos falando de presentes e custos, ela tomou um gole de vinho e limpou a boca delicadamente. Ivone, querida, não se preocupe com a festa. Sabemos que a sua situação é delicada. Meu marido e eu vamos arcar com tudo. Não queremos que você se endivide tentando fingir que pode pagar a parte da noiva. Fica feio, sabe? Pobreza. Não é defeito, mas a pretensão... Ah, essa sim é imperdoável. Houve um silêncio constrangedor. Até o Eduardo pareceu achar que foi demais. Mãe, não precisa falar assim. Ele tentou. Estou sendo realista, filho. Ela cortou. Alguém tem que pagar a conta. E certamente não será com bainhas de calça. Mais risadas, discretas, mas audíveis. Vi o casal ao lado da prima trocar um sorriso cúmplice. A humilhação era o entretenimento da noite. Minha mão tremeu sobre o colo. Senti o papel da carta roçar na ponta dos meus dedos dentro da bolsa. Eu respirei fundo. O ar entrou rasgando, mas saiu calmo. Levantei a cabeça. O tempo da humilhação tinha acabado. Empurrei a cadeira para trás. O som da madeira arrastando no chão de mármore fez todos olharem para mim. Você tem toda a razão, Bernadette, eu disse, minha voz saindo surpreendentemente firme, ecoando no salão. Pobreza não é defeito, mas a arrogância, essa costuma custar muito caro. Abri minha bolsa devagar. O tilintar dos talheres parou. E já que estamos falando de pagar a conta e de quem é dono do quê, acho que chegou a hora de ler o que chegou para mim há uma semana. Tirei o envelope pardo oficial, com o timbre do Tribunal de Justiça e de um grande escritório de advocacia. Bernadette franziu a testa, o sorriso vacilando pela primeira vez. Camila me olhou assustada. "O que é isso, mãe?" Camila perguntou, a voz trêmula. "Isso, minha filha." Coloquei a carta sobre a mesa, empurrando-a suavemente em direção ao centro, passando por cima dos arranjos de flores caras. É a verdade que ficou escondida por 30 anos, e ela diz respeito a este apartamento, e a todo o dinheiro que a Bernadette diz ter. Bernadette soltou uma risada nervosa, aquele som agudo de quem sente o perigo, mas tenta disfarçar com desdém. "O que é isso agora? Um pedido de auxílio emergencial impresso? Por favor, Ivone, não torne essa noite mais patética do que já está. Eduardo, chame o segurança para acompanhar a sua sogra." O Eduardo hesitou, olhando de mim para o papel na mesa.
Ele era fútil, mas não era burro. Ele viu o selo dourado em relevo no topo da página. Ninguém vai chamar segurança nenhum, eu disse, minha voz agora preenchendo a sala com uma autoridade que eu guardei por décadas. Você gosta muito de falar sobre sobrenome e linhagem, não é, Bernadette? Pois bem, vamos falar sobre a origem da construtora Vega, a empresa que paga esse champanhe que você está bebendo. Camila se levantou pálida. Mãe, para com isso. Vamos embora. Você bebeu? Senta, Camila, ordenei. Foi a primeira vez na vida que gritei com minha filha. Ela obedeceu, caindo na cadeira como se tivesse levado um empurrão. Voltei-me para a dona da casa. Todo mundo sabe a história oficial. Seu falecido marido, o grande Dr. Roberto, fundou a construtora do zero há 30 anos. Mas a verdade, Bernadette, é que o Roberto não tinha um centavo. Quem tinha o capital inicial, os projetos arquitetônicos e os terrenos na Zona Leste, era o meu marido, o pai da Camila. Eles eram sócios meio a meio. Um murmúrio correu pela mesa. O casal elegante largou os talheres. A prima distante finalmente levantou os olhos do celular. O senhor de terno italiano inclinou-se para a frente, atento. Bernadette ficou branca. A taça em sua mão tremia visivelmente, fazendo o líquido dourado balançar. Isso é mentira! Ela gritou, perdendo a compostura de dama da sociedade. Seu marido era um Zé Ninguém, um operário que morreu pobre. Morreu pobre porque foi roubado. Bati a mão na mesa. Os copos chacoalharam. Há 30 anos, quando meu marido adoeceu de câncer, o Roberto falsificou as assinaturas nos documentos de dissolução da sociedade. Ele registrou a empresa sozinho, transferiu todos os bens para o nome dele e nos deixou sem nada. Me deixou viúva, com uma bebê de colo, sem um centavo, enquanto construía esse império sobre o roubo e a fraude. Peguei o documento e o levantei para que todos vissem. Mas a justiça tarda, e às vezes tarda muito, mas não falha. Eu passei os últimos 30 anos pagando advogados, não com dinheiro que eu não tinha, mas com um acordo de honorários de êxito. Eles só receberiam se ganhássemos. E eles acreditaram em mim. Cada bainha, cada botão pregado, cada vestido de festa que costurei de madrugada, financiou perícias, testemunhas, buscas em cartórios. Juntei cada recibo, cada testemunha, cada documento que provava a fraude. E há 3 meses. Há 3 meses o Superior Tribunal de Justiça deu o veredito final. Há uma semana, recebi a confirmação do trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Isso não pode ser verdade, murmurou a senhora ao lado de Bernadette, boquiaberta. É muito verdade, respondi, olhando ao redor da mesa. Cada um de vocês pode verificar. É público, está nos autos do processo número que consta neste documento. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa, parando ao lado da cadeira de Bernadette. Ela parecia ter encolhido. O silêncio na sala era absoluto. Nem o ar condicionado parecia fazer barulho. Até os garçons haviam parado nos cantos, observando. Esta sentença reconhece a fraude de 1995. Ela restaura 60% das ações da construtora Vega para o espólio do meu marido. O que significa, Bernadette? Inclinei-me para sussurrar, mais alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Que a maior parte de tudo o que você diz ser seu, na verdade, é meu. A liminar foi executada há 48 horas. As contas bancárias da empresa estão bloqueadas para auditoria judicial. Os cartões corporativos que você usou para comprar aquela bolsa ridícula para a minha filha? Suspensos desde ontem. Bernadette abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas mãos soltaram a taça, que rolou pela mesa derramando vinho tinto sobre a toalha de linho branco. Ninguém se moveu para limpar. Olhei ao redor, encarando os convidados que antes me ignoravam. O casal elegante estava de olhos arregalados. A prima distante gravava, tudo no celular. O senhor de terno italiano tinha a mão na boca, incrédulo. E este apartamento, esta cobertura onde fui colocada para sentar na cozinha,
Ela está registrada no nome da holding da empresa. Portanto, tecnicamente, vocês estão jantando na minha casa. Foi como se uma bomba tivesse explodido em câmera lenta. O senhor de terno levantou-se abruptamente, murmurando desculpas e pegando o casaco. O casal elegante trocou olhares nervosos e começou a se retirar discretamente. A senhora, ao lado de Bernadette, afastou a cadeira, como se a desgraça fosse contagiosa. Em menos de 2 minutos, metade da mesa estava vazia. Bernadette deixou-se cair na cadeira. O rosto dela, antes imperioso e rígido, derreteu em pânico puro. Isso não... Você não pode... Nós temos advogados, ela gaguejou. Tenho certeza que tem, respondi friamente. E eles vão cobrar muito caro para explicar que não há nada a fazer. Trânsito em julgado significa que acabou, Bernadette. A batalha legal terminou. E vocês perderam. Camila estava de boca aberta, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma ou uma celebridade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado. Mãe, ela gaguejou, os olhos arregalados, brilhando agora não com amor, mas com o cálculo rápido de quem percebe que mudou de lado no jogo. Mãe, isso é verdade? Nós somos ricas. Olhei para minha filha, para a bolsa de marca no colo dela, para o desprezo com que ela tratou o colar da avó minutos antes, para os 3 anos de vergonha que ela me fez sentir. Nós não, Camila, respondi friamente. Eu sou a acionista majoritária. Você é apenas a noiva que tinha vergonha da mãe costureira. Dei as costas para a mesa, sentindo um peso de toneladas sair dos meus ombros. Agora, se me dão licença, o ambiente aqui ficou um pouco falso demais para o meu gosto. Caminhei em direção ao elevador, o barulho dos meus saltos no mármore sendo o único som na sala. Mas não cheguei a dar 5 passos. Ivone, espere! A voz de Bernadette não era mais estridente. Era um guincho desesperado. Ouvi cadeiras sendo arrastadas com violência. Antes que eu pudesse apertar o botão de chamar o elevador, Bernadette estava na minha frente. A postura de rainha tinha desaparecido. Ela estava curvada, suando frio, segurando meu braço com aquelas unhas perfeitamente manicuradas que agora pareciam garras de alguém se afogando. Por favor, não vá, ela arfou. Vamos conversar. Somos família, não é? Tudo isso foi um mal-entendido terrível. O Roberto, ele nunca me contou nada sobre fraudes. Eu sou uma vítima tanto quanto você. Soltei meu braço do aperto dela com um movimento brusco. Vítima? Repeti incrédula. Você viveu 30 anos no luxo às custas do suor do meu marido. Você me humilhou há 10 minutos na frente de todos os seus amigos. Disse que eu não tinha classe para sentar à sua mesa. E agora quer conversar? Eu estava nervosa. O estresse do casamento... Ela tentou sorrir, mas parecia uma careta. Olha, Ivone, minha querida. Você não entende de gestão de empresas. Aquilo é um monstro para administrar. Você vai precisar de ajuda. Eu e o Eduardo podemos... Não se atreva. Cortei. Não se atreva a achar que eu sou a mesma mulher ingênua que vocês enganaram no passado. Nesse momento, Camila chegou correndo, com o Eduardo logo atrás. Minha filha tinha lágrimas nos olhos, mas eu conhecia minha menina. Aquelas lágrimas não eram de arrependimento, eram de pânico. Ela olhou para a bolsa de marca jogada no chão perto da mesa, esquecida, e depois para mim. Mãe, ela começou, usando aquele tom manhoso que usava quando criança para pedir doce. Ela tentou pegar minha mão. A gente não sabia. Eu juro. A Bernadette é difícil, mas eu só queria me enturmar. Eu nunca esqueci de você. Olhei para a mão dela tentando segurar a minha. A mesma mão que escondeu o anel de noivado para que eu não visse o tamanho da pedra. A mesma mão que empurrou meu presente para o lado como se fosse lixo. Você não esqueceu de mim, Camila? Perguntei com a voz embargada. A dor de uma mãe é pior que a raiva. Você teve vergonha de mim.
Você permitiu que me tratassem como empregada no seu noivado. Você riu quando ela zombou do meu trabalho. Você chamou outra mulher de mãe na minha frente. Eu não ri, eu só fiquei sem graça. Ela protestou, mas o rosto vermelho a denunciava. Mãe, por favor, o Eduardo, a família dele, vai perder tudo se você executar essa sentença agora. O casamento... Como vai ser o casamento? Eduardo se adiantou, com a cara de quem vê a herança evaporar. Dona Ivone, veja bem. Podemos fazer um acordo. A senhora não quer prejudicar a felicidade da sua filha, quer? Eu olhei para aquele trio. A sogra arrogante, o genro interesseiro e a filha deslumbrada. Eles formavam uma pintura perfeita da ganância. Eles achavam que eu ia recuar. Achavam que o amor de mãe seria minha fraqueza, como sempre. Foi. Sempre cedi. Sempre tirei da minha boca para dar a Camila. Sempre aceitei migalhas de atenção em troca de dar a ela o mundo. Mas naquela noite, algo tinha mudado. O desrespeito tinha cruzado uma linha que não tinha volta. A felicidade da minha filha, murmurei, olhando para Camila. Eu passei a vida construindo a sua felicidade, Camila. Mas hoje eu vi que construí um monstro. Você não está preocupada com o meu bem-estar ou com a justiça pelo que fizeram com seu pai. Você está preocupada se vai continuar tendo motorista e viagens para Paris. Abri a bolsa novamente e tirei o colar de ouro da minha avó, que Camila tinha deixado sobre a mesa, desprezado. Segurei a joia contra o peito. O casamento pode acontecer, Eduardo, eu disse fria. Mas será um casamento simples, porque a partir de segunda-feira, a auditoria externa assume a construtora. E a primeira ordem que eu dei aos meus advogados foi suspender todas as ajudas de custo e cartões corporativos da família. A empresa pagará apenas salários formais e obrigações trabalhistas. O resto acabou. O rosto de Bernadette caiu como se tivesse derretido. Você não pode fazer isso. Nós temos um padrão de vida. Então sugiro que aprendam a fazer bainhas, respondi. Ouvi dizer que dá para pagar as contas, se você trabalhar 18 horas por dia. O elevador chegou. Entrei e me virei para eles uma última vez. A imagem deles ali, parados no hall, impotentes, foi a primeira cena de justiça que vi em décadas. Camila, chamei. Ela me olhou, esperançosa, como se eu fosse dizer que estava tudo perdoado. Lembra daquele vestido azul que você tanto admirava antes de conhecer essa gente? Aquele que você dizia ser o mais bonito que já vira? Fui eu que fiz, com todo o meu amor. Era para ser seu vestido de noiva, mas você preferiu o estilista de Milão. Guarde bem essa lembrança. As portas se fecharam, abafando os gritos histéricos de Bernadette e os soluços de Camila. 8 meses se passaram desde aquela noite fatídica. Na manhã seguinte ao jantar, antes de tomar qualquer decisão sobre a empresa, eu fui ao cemitério da Consolação. Parei em frente ao túmulo simples do meu marido, coberto de musgo e flores silvestres. Amor, finalmente consegui, sussurrei, tocando a lápide fria. Demorou 30 anos, mas fizemos justiça. Perdoa a demora. Deixei uma rosa branca e saí de lá com a sensação de que um peso de 3 décadas tinha sido levantado dos meus ombros. Hoje, estou sentada na cabeceira da mesa de reuniões da construtora Vega. A mesma mesa onde Roberto, o falecido marido de Bernadette, planejou o golpe contra o meu esposo. Mas agora, o ar aqui é diferente. Não cheira a charutos caros e ganância, cheira a trabalho honesto. Eu não me mudei para a cobertura. Durante os primeiros 3 meses após a retomada de posse, busquei compradores e finalmente vendi o apartamento. O dinheiro foi usado para sanar as dívidas trabalhistas que a gestão anterior, negligente e vaidosa, tinha acumulado com os pedreiros e mestres de obra. Foram quase 2 milhões em salários atrasados, verbas rescisórias e indenizações. Vi o rosto daqueles homens quando receberam o que lhes era devido. Muitos choraram. Bernadette teve que sair. A última vez que soube dela,
estava morando de favor em um flat, alugado por uma sobrinha em Jundiaí, tentando vender suas bolsas de marca em sites de desapego para manter as aparências. A sociedade que ela tanto venerava lhe virou as costas no momento em que o cartão Black foi recusado. Ela ainda tentou vender sua versão da história para um programa de fofoca na TV, dizendo que eu era uma oportunista que se aproveitou de brechas legais. Ninguém comprou. Os documentos judiciais eram públicos e irrefutáveis. E Eduardo? O Eduardo. Ele tentou processar a empresa por danos morais, alegando que o estresse emocional da quebra súbita da família tinha afetado sua saúde mental. O juiz indeferiu em primeira audiência, classificando o pedido como aventura jurídica sem fundamento. Eduardo arrumou um emprego como vendedor em uma imobiliária. Ouvi dizer que ele tem uma namorada nova, uma garota de família rica, velhos hábitos. E Camila? Durante os primeiros 6 meses após o jantar, não tive notícias dela. O noivado com Eduardo acabou 2 meses depois da revelação. Sem a promessa da herança e dos cartões ilimitados, o amor eterno dele evaporou mais rápido que álcool. Camila tentou me ligar 4 vezes nos últimos 2 meses. Eu não atendi. Eu precisava saber se ela queria a mãe ou se queria a presidente. Mas então, algo mudou. A porta da sala de reuniões se abriu timidamente. "Com licença, dona Ivone", disse a moça do RH. A estagiária do arquivo chegou. Camila entrou. Ela não usava mais roupas de grife. Vestia uma calça jeans simples e uma camisa branca que, ironicamente, precisava de um ajuste na manga. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo prático, sem as luzes californianas que costumava fazer. Ela estava mais magra, com olheiras, mas havia algo diferente nela. A arrogância tinha desaparecido, dando lugar a uma humildade forçada pela vida. "Bom dia, presidente", ela disse, baixando a cabeça. Ela não me chamava de mãe aqui dentro. Essa foi a minha condição. Se ela quisesse aprender o valor do dinheiro, começaria de onde o pai dela começou, do chão. "Bom dia, Camila", respondi, mantendo o tom profissional, embora meu coração de mãe apertasse. "O arquivo morto do ano de 95 precisa ser reorganizado. Quero que você leia cada contrato. Quero que você entenda o que seu pai construiu e o que quase perdemos. Cada documento, cada projeto. Você precisa conhecer a história real desta empresa." "Sim, senhora." Ela se virou para sair, mas parou na porta. Hesitou por um segundo, segurando a maçaneta. "Mãe", ela sussurrou, a voz falhando. "Desculpa. Não foi um pedido de dinheiro. Não foi uma reclamação sobre o trabalho, pesado. Foi um pedido de desculpas genuíno, vindo da alma." Eu tirei os óculos e a olhei nos olhos. "O perdão é construído dia a dia, Camila, assim como a confiança. Continue trabalhando." Mas no mês passado, algo mudou de verdade. Camila encontrou, nos arquivos antigos, uma caixa de madeira empoeirada. Dentro, havia fotos do meu marido com o Roberto nos primeiros tempos da sociedade, quando ainda eram amigos. Tinha até um caderno de anotações com projetos que nunca saíram do papel. Durante semanas, ela organizou tudo, digitalizou cada página e criou um memorial digital. Ela me apresentou o trabalho ontem. Não pediu elogios, não pediu nada. Apenas disse: "Achei que você gostaria de ter isso. É a história do papai, a história de verdade." Pela primeira vez em 8 meses, eu vi a minha filha de volta. Não a Camila deslumbrada que se envergonhava da mãe, mas a menina que cresceu me vendo costurar de madrugada, que me trazia café e dizia que eu era a mulher mais forte do mundo. Eu abracei o pendrive com os arquivos contra o peito e apenas acenei com a cabeça. Ela entendeu. Hoje pela manhã, antes da reunião, encontrei um envelope na minha mesa. Dentro, um bilhete escrito à mão. "Mãe, aprendi que vestidos de grife rasgam tão fácil quanto os que você faz. Mas os seus são costurados com amor, e isso não se compra em lugar nenhum. Estou tentando ser digna do seu sobrenome. Me dê tempo. Com amor, Camila." Embaixo do bilhete estava o colar de ouro da minha avó. Ela tinha mandado restaurar.
A pátina tinha sido limpa com cuidado, mas as marcas do tempo permaneciam, assim como deveria ser. Era uma joia usada, vivida, que carregava história. O cheiro de café fresco preencheu a cozinha da minha casa na Mooka. Não a cobertura de mármore e obras de arte. Minha casa. A mesma onde criei Camila, onde costurei 1000 vestidos, onde chorei e venci. Coloquei as xícaras na mesa, aquelas de porcelana simples com florzinhas azuis que ganhei de presente de casamento. Ao lado, o bolo de fubá que fiz de madrugada, do jeito que Camila gostava quando era pequena. A campainha tocou. Meu coração acelerou. Abri a porta. Camila estava ali, sem maquiagem, com uma blusa de algodão simples e um sorriso tímido. Nas mãos, um buquê de margaridas, minhas flores favoritas que ela não via desde criança. "Bom dia, mãe", ela disse, a voz suave. Não presidente, não Dona Ivone, mãe. "Bom dia, minha filha", respondi. E pela primeira vez em 3 anos, abracei minha Camila de verdade. Sentamos à mesa. Não falamos de empresa, de dinheiro, de Bernadette ou Eduardo. Conversamos sobre as margaridas do jardim, sobre a receita do bolo, sobre as lembranças de quando ela era criança e me ajudava a escolher botões coloridos na armarinho. No meio do café, Camila olhou para o colar de Nossa Senhora que eu usava no pescoço. "Fica lindo em você, mãe", ela disse, com os olhos marejados. Perdoa por não ter visto isso antes. Segurei a mão dela sobre a mesa. "Você vê agora. E é isso que importa. Ficamos ali por horas, sem pressa, sem máscaras, sem luxos falsos. Apenas mãe e filha, reconstruindo uma ponte que quase desmoronou. Quando ela foi embora, já era tarde. Fiquei na porta vendo-a descer a rua, acenando até ela virar a esquina. Quando ela saiu, fui até a janela da sala e olhei para a rua. São Paulo se estendia lá fora, uma selva de pedra e oportunidades. Levei a mão ao pescoço e toquei o poí pingente de Nossa Senhora, o colar restaurado. Ele brilhava contra a seda da minha blusa. Bernadette e Eduardo passaram a vida achando que riqueza era o que se exibia na vitrine. Eles nunca entenderam que a verdadeira riqueza é deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Eles tentaram me humilhar, servindo-me restos, mas esqueceram que sou costureira. Eu sei pegar retalhos e transformá-los em algo novo, forte e belo. Na semana que vem, vou promover 3 mestres de obras a supervisores. São homens que começaram carregando tijolos e hoje conhecem construção melhor que qualquer engenheiro de escritório. Eles lembram de onde vieram, assim como eu. Ajeitei meu blazer e voltei para a cozinha, onde as xícaras ainda estavam na mesa. Guardei-as com cuidado, uma por uma, sorrindo ao lembrar do riso de Camila ecoando pela casa. Hoje eu não jantaria com a alta sociedade. Hoje eu jantaria em casa, na Mooka, onde a comida tem tempero, as risadas são verdadeiras e onde eu sou, e sempre serei, a rainha do meu próprio castelo. E no próximo domingo, Camila virá de novo. Não porque precisa, mas porque quer. Porque no fim das contas, a vida deu o troco. E ele veio com juros, correção monetária e uma segunda